Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula virtual do nono período. Vamos dar continuidade aos conceitos importantes da genética. Vamos lá! Mas antes de irmos para a aula, não deixe de assinar o canal, curtir bastante os vídeos e aproveitar todo o conhecimento passado pelos professores em todas as disciplinas. Bem, a aula de hoje vai dar continuidade ao estudo dos conceitos básicos da genética que já verificamos há algumas aulas, que é a parte da biologia que estuda como são formadas as características, como são transmitidas essas características e como são herdadas as características entre os ascendentes e descendentes de uma determinada espécie. No nosso último encontro no Google Meet, eu sugeri 2 vídeos que posteriormente ficaríamos de discutir, de analisar, e aqui eu faço isso, certo? A genética, ela é uma parte da biologia, como a gente viu, muito recente, e ela começou a partir principalmente dos estudos de um monge chamado Gregor Mendel, mais do que um monge, um cientista visionário. Esse monge austríaco, Gregor Mendel, simplesmente Mendel, lançou a base da genética, o que seria futuramente altamente difundido. A vida de Mendel, seus experimentos e as ervilhas, até hoje são casos de estudo. Mendel realizou diversos experimentos utilizando ervilhas a fim de demonstrar os mecanismos da hereditariedade. E ele resolveu utilizar as ervilhas porque elas realizam autofecundação, possuem ciclo de vida curto, são cultivadas facilmente e produzem um grande número de descendentes. Ou seja, para um experimento, isso era excelente, porque ele poderia controlar bem esse experimento, multiplicar ele diversas vezes a fim de ter a amostragem e de maneira rápida. Juntando o fato das ervilhas, portanto, serem autofecundáveis, produzirem muitos descendentes, de forma mais rápida, e também de ter um ciclo de vida curto, e por isso acontecer isso de forma mais rápida, tem características variadas. Mendel verificou que assim poderia explorar diversas características que poderiam ser entendidas como são passadas, como são herdadas. Apesar da gente frequentemente, tá aí comendo um arrozinho com creme de galinha, com ervilhas verdes, mas existem ervilhas amarelas, lisas, rugosas, e isso foi importante para o experimento de Mendel, porque ele escolheu plantas de sementes puras, plantas de sementes amarelas, por exemplo, que originassem sementes amarelas, plantas de sementes verdes que originassem sementes verdes, somente sementes verdes. Nesse caso específico, a cor amarela é dominante, enquanto a cor verde é recessiva. E recessivo e dominante são nomes que a gente viu na aula anterior, que é dado em função daquele gene, daquela característica que se manifesta ou não. Quando se manifesta no seu físico, a gente está analisando o fenótipo, são as características físicas que derivam de um gene. E o genótipo são todos os genes que você tem, mesmo que não venham se manifestar. Então, aqueles que se manifestam são os dominantes, aqueles que você tem, mas não se manifestam, são os recessivos. As conclusões dos experimentos de Mendel com as ervilhas são a base da genética, fundamentadas com todos os avanços que vêm acontecendo até hoje desde então. Mendel concluiu que as características são, portanto, hereditárias e vêm das gerações representadas pelo pai e pela mãe. Ele concluiu ainda que os traços vêm da geração parental para os descendentes através dos genes ou fatores, ou seja, os pais passam para os seus filhos através dos genes as características que podem se manifestar ou não. Daí, o fenótipo é o que se manifesta e o genótipo são essas características que estão nas nossas células. Desta maneira, os descendentes, ou seja, os filhos, eles herdam apenas um gene do par do pai e um gene do par da mãe para cada característica. O que observamos que há uma matemática precisa dentro da genética. Daí, a probabilidade, que é uma ferramenta da matemática, é bastante utilizada e fundamental para explicar essas proporções, essas características distribuídas nos seres vivos. E para analisar essa matemática, se utiliza símbolos, onde os genes recessivos ou dominantes são representados por letrinhas, as letrinhas como estão aí, letrinhas maiúsculas
para aqueles genes dominantes, letrinhas minúsculas para aqueles que são recessivos. E a mistura disso pode fazer a gente ter uma previsão das possíveis características que o indivíduo pode ter em diferentes aspectos. Cor de cabelo, cor dos olhos, assim por diante. Portanto, essas conclusões dos estudos e dos experimentos de Mendel viraram leis, as leis de Mendel, o mendelismo, pelo fato de serem informações validadas até hoje e contribuíram para a evolução da genética. Essas leis servem como base de conhecimentos que surgiram depois, como as noções das mutações. Esse conhecimento faz com que hoje a gente possa ter melhoramentos genéticos. E a melhoria genética ela é fundamental para que hoje a gente possa ter noções de melhoria de produção de alimentos, cura de doenças de fundamento genético, como alguns cânceres e outras doenças. E isso foi a partir da evolução da genética, como, por exemplo, o surgimento de uma área dissidente, que é a biotecnologia. Então, eu passei 3 questõezinhas simples para esse período que a gente consegue resolver com as discussões das aulas anteriores, com pesquisa, tirando dúvida comigo, com o que a gente comentou hoje. Apenas a terceira questão, que é de probabilidade, a gente vai discutir juntos na aula ao vivo no Google Meet, que eu vou marcar na próxima semana e informo no grupo. No mais, fiquem bem, um abraço.